Olá, meu nome é Milena e eu faço parte da equipe de monitores de PE. E eu vim aqui revisar alguns tópicos, 3 tópicos com vocês da matéria. Primeiro eu vou dar alguns exemplos da distribuição normal, depois eu vou falar um pouco sobre a aproximação da normal, da binomial à normal, e por último eu vou falar um pouco também sobre funções de variáveis aleatórias contínuas. Eu vou estar usando aqui para poder fazer essa revisão os slides do professor James e também vou dar alguns exemplos de acordo com a lista 5. Então, para iniciar, aqui o primeiro exemplo. Suponha que o peso das bagagens despachadas por passageiros em um determinado aeroporto segue em distribuição aproximadamente normal, com média de 8 kg e desvio padrão de 1,5 kg. A maioria das empresas cobra uma multa caso o peso da bagagem ultrapasse 10 kg. Qual o percentual esperado de passageiros a pagarem a multa? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é a variável aleatória, que é o peso das bagagens. E essa variável aleatória, ela segue uma distribuição normal, aproximadamente uma distribuição normal, com média de 8 kg e desvio padrão de 1,5 kg. Lembrando que é desvio padrão e não variância, por isso precisa ser 1,5 ao quadrado. Aqui nós temos uma representação gráfica que o professor James tem no site dele. Você coloca aqui todos os parâmetros, a média 8 e o desvio padrão 1,5. E aí você coloca o que você quer calcular. No caso, nós queremos calcular a probabilidade de x ser maior do que 10, ou seja, do passageiro pagar a multa, quando a bagagem ultrapassa 10 kg. E aqui ele já tem calculado e representado graficamente para você, que é muito interessante, Então, a gente quer calcular esse pedacinho aqui dessa cauda. Então, a probabilidade de x ser maior do que 10 é de 0,0912. No R, nós temos uma função que calcula o valor acumulado até um ponto dado, o valor na normal acumulado até o ponto dado. Então, nós temos aqui essa função PNorm. Você coloca aqui o ponto que você está interessado, no caso é 10, Nós estamos interessados na probabilidade de x ser maior do que 10, então a gente coloca o 10. A média é 8 e desvio padrão de 1,5, e aí a gente vai ter todo esse valor aqui, que não está preenchido. Todo esse valor, até o ponto dado, ele vai ser calculado pela PNorm, que dá 0,9087888. Mas, na verdade, nós estamos querendo saber esse valor aqui, da cauda superior. Então, para a gente calcular esse valor, a gente tem que fazer o complementar. É 1 menos tudo isso aqui. Então, 1 menos 0,9088 é igual a 0,0912, que é igual esse daqui que nós obtemos com o site do professor James. E, por último, para a gente calcular na tabela, a gente precisa primeiro padronizar essa normal, transformar essa normal numa normal 0,1, para a gente poder usar essa tabela aqui. E para fazer isso, a gente pega o valor que a gente está interessado, que é o 10, menos a média, que é 8, e o desvio padrão, que é 1,5, dividido pelo desvio padrão, que é 1,5. Calculando isso, nós temos 1,33. Então, a gente vai lá na tabela, 1,3 aqui, 0,03 aqui, e nós temos, então, que é a probabilidade de ser menor do que 1,33, é 0,90824. Aqui nessa tabela, nós temos a probabilidade de ser menor ou igual, não maior. Então, para a gente obter esse maior, a gente tem que fazer assim como a gente fez lá no R com o PNorm, a gente tem que fazer aqui também. Então, tem que ser o complementar. 1 menos esse valor que foi encontrado, que dá 0,09176. Vamos, então, para o segundo exemplo. Nós temos, então, a temperatura média diária em Boipeba, no mês de agosto, é de 28 graus Celsius, com desvio padrão de 2 graus Celsius. Suponha que a temperatura em agosto segue distribuição aproximadamente normal. Qual a temperatura máxima dos 20% dias mais frios? Bom, nesse caso aqui, nós temos a probabilidade, Nós temos 0,20, mas nós não temos o ponto. Nós queremos encontrar esse ponto aqui, e que desse ponto para cá, nós temos 20%, certo? E para isso, lá no R, a gente usa a função QNorm, que vai calcular esse quantio aqui para a gente. Então, a gente tem uma probabilidade, a gente coloca ela como a primeira variável aqui, a média, que é 28, e o desvio padrão, que é 2.
Então, calculando isso, nós vamos conseguir o ponto, que é 26,31676. Então, a partir desse ponto, para cá nós temos 20% e para cá nós temos 80%, certo? Ele divide nessa posição aqui. Bom, para calcular na tabela, nós temos primeiro que padronizar essa normal, né? Transformar essa normal numa normal 0,1. Para isso, então, nós temos que a probabilidade de Z, normal padronizada, ser menor ou igual a um x, né, que é o que a gente quer calcular aqui, um ponto x, menos a média, 28, dividido pelo desvio padrão, que é 2. Essa probabilidade aqui é igual a 0,20, né, 20%. Isso daqui significa dizer também que a probabilidade de Z ser maior ou igual a menos x menos 28 sobre 2. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Então, todos os dois eles são iguais a 20%, 0,20, certo? Mas isso daqui também é a mesma coisa que eu dizer que 1 menos a probabilidade de Z menor ou igual a 28 menos x, só manipulando aqui, gente, essa equação aqui, dividido por 2, igual a 0,20. Nós temos que a probabilidade de Z ser menor ou igual a 28 menos x, dividido por 2, é igual a 0,8. Então, agora é só a gente olhar naquela tabela, na tabela da normal, procurar esse 0,8, né, para a gente poder encontrar o valor de x. Então, aqui, pessoal, nós vemos, então, que o valor mais próximo de 0,8, né, que a gente tinha encontrado ali, é 0,79955, que está aqui nesse local, 0,84, certo? Então, aqui fazendo as transformações necessárias, nós vamos encontrar que x é igual a 26,32, que foi o que a gente encontrou anteriormente. Para finalizar esse primeiro tópico com vocês, eu vou dar mais um exemplo, que está lá na lista 5, questão 14. A máquina de empacotar um determinado produto o faz segundo uma distribuição normal, com média μ e desvio padrão de 10 gramas. Enquanto deve ser regulado o peso médio, μ, para que apenas 10% dos pacotes tenham menos do que 500 gramas. Então, nós temos que a variável aleatória x ela segue uma distribuição normal, com parâmetros μ e 10 ao quadrado. E nós temos, então, que a probabilidade de x ser menor do que 500 gramas é igual a 10%. E para isso, então, qual é o valor que a gente tem que regular de μ? Né? Qual é o valor de μ? Vamos padronizar, né, essa normal. Para isso, então, nós fazemos que P, a probabilidade de Z ser menor do que 500 menos μ, dividido por 10, é igual a 0,1. Isso aqui, como vimos anteriormente, é a mesma coisa que dizer que a probabilidade de Z ser maior do que menos 500 menos μ, dividido por 10, é igual a 0,1, que também é igual a dizer que 1 menos a probabilidade de Z ser menor que μ menos 500 sobre 10 é igual a 0,1, que é igual a dizermos que a probabilidade de Z ser menor do que μ menos 500 dividido por 10 igual a 0,9. Bom, com isso nós podemos ir lá na tabela, né, procurar o valor mais próximo de 0,9. O valor mais próximo que nós temos aqui de 0,9 é o valor 0,89973, que está localizado aqui no ponto 1,2 e 0,08, ou seja, 1,28. Temos que μ menos 500 dividido por 10 é igual a 1,28. Então, nós temos que μ tem que ser 512,8.
O segundo tópico que eu tenho aqui para comentar com vocês é a aproximação normal à binomial. Então, nós temos aqui uma distribuição binomial e nós queremos aproximá-la a uma normal. Vamos começar com um exemplo. O tamanho ideal de uma turma de PE é de 50 alunos. A universidade, sabendo por experiência que, em média, apenas 70% dos alunos matriculados realmente permanecem na turma, utiliza uma política de aceitação de 70 alunos. Calcule a probabilidade de que mais de 50 alunos de uma turma permaneçam. Beleza, então nós temos a variável aleatória x, que segue uma distribuição binomial com parâmetro 70, que é o n, né, a quantidade, o tamanho da amostra, 70 alunos, e 0,7, que é o p, né, o pzinho, a probabilidade de que esse aluno permaneça na turma. Então, para a gente poder calcular, né, a probabilidade de que, né, o que foi pedido aqui, de que mais de 50 alunos de uma turma permaneçam, nós temos que calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 51. E para calcular isso, a gente precisa calcular a probabilidade de x ser igual a 51, 52, até 70. E esse cálculo é muito grande, né, muito dispendioso. Então, foi pensada uma forma de facilitar esse cálculo, que é aproximando essa binomial para uma normal. E como que a gente poderia fazer isso, né? A forma mais simples seria permanecer com a esperança e a variância da binomial. Então, nós temos que a esperança da binomial é n vezes p, então a esperança dessa binomial aproximada para a normal também será np. E assim, a mesma coisa com a variância. Então, nós teríamos que essa binomial com parâmetros np seria aproximada a uma normal com parâmetros n vezes p e n vezes p vezes 1 menos p. Bom, nós temos aqui uma demonstração de como a binomial se adequa à normal, tendo o parâmetro p igual a 0,25. Todos eles têm parâmetro p igual a 0,25 e só está aqui aumentando o valor de n, né, o tamanho da amostra. Então, com o tamanho da amostra igual a 10, nós temos essa adequação aqui que não é tão boa. Com 20 também, né, melhora um pouco, mas ainda não está tão bom. Com 50 já está bem melhor e com 100 está bem parecido, né? Então, quanto maior for o n, mais próximo essa binomial vai estar dessa normal. Mesmo que a binomial não seja simétrica, ela tem essa aproximação da normal. Então, aqui nós temos uma binomial simétrica, né, de p igual a 0,5, e acontece a mesma coisa. Quanto maior for o valor de n, mais ela vai se aproximando dessa normal. E aqui também, com o p igual a 0,75, acontece a mesma coisa. Isso daqui acabou se tornando um teorema. Ele foi demonstrado em 1738, e ele também é o início, né, foi o prelúdio para o teorema mais importante da teoria de probabilidade, que é o teorema do limite central. Continuando então com aquela questão do início, né, do exemplo, nós temos que x é uma binomial com parâmetro 70 e 0,7, e ele se aproxima de uma normal com parâmetros 49, que é 70 vezes 0,7, e 14,7, que é 70 vezes 0,7 vezes 0,3. Então, nós temos que a probabilidade de x ser maior ou igual a 51 vai ser igual à probabilidade de y ser maior ou igual a 51. Padronizando essa normal, nós temos que 51 menos 49 dividido pelo desvio padrão, né, que é a raiz da variância 14,7, é igual a 0,52. Ou seja, a probabilidade de y ser maior ou igual a 51 é igual à probabilidade de z, que é a normal padronizada, ser maior ou igual a 0,52. Vendo aqui na tabela da normal, nós temos que 0,52, a probabilidade é 0,69847. E como aqui na tabela nós temos, então, a probabilidade de ser menor ou igual, e aqui nós queremos a probabilidade de ser maior ou igual, então nós fazemos o complementar. 1 menos aquilo que foi encontrado na tabela, que dá 0,30153. Quando nós calculamos no R essa binomial, né, calculamos a binomial mesmo, sem calcular essa aproximação para normal,
nós encontramos 0,3535048. E o que nós encontramos anteriormente com a aproximação da normal foi 0,30153. Então, a diferença é um pouco grande, né, que é de 0,05. E para que a gente possa diminuir essa diferença entre esses dois valores, a gente faz a correção contínua. O que é a correção contínua? Quando a gente trabalha com a binomial, a gente faz a probabilidade de ser maior ou igual a 51, por exemplo, né, o que estamos fazendo aqui nesse caso, a gente pega toda a probabilidade de ser igual a 51, mais toda a probabilidade de ser igual a 52, e assim sucessivamente, né, até o final. É uma distribuição discreta, mas a distribuição normal é uma distribuição contínua. Então, o que a gente faz? A gente faz a probabilidade de y ser maior ou igual a 51. E aí a gente pega esse valor daqui até o final. Então, esse valor aqui a gente perde, né? Esse retângulo aqui a gente perde. E aí esse retângulo acaba fazendo com que a diferença entre a distribuição binomial e a distribuição normal seja muito grande. O que a gente faz para poder modificar isso, diminuir essa diferença? A gente subtrai 0,5 na distribuição normal, para poder pegar grande parte, né? Para poder pegar essa partezinha aqui do retângulo, que corresponde ao valor 51, que não foi calculado na distribuição normal. A regra geral é essa aqui. Então, nós temos uma variável aleatória, ela é binomial com parâmetros NP, e nós podemos aproximar essa variável aleatória x por uma variável aleatória y com parâmetros NP e NP vezes 1 menos P, certo? E com a correção contínua, nós temos que a probabilidade de x ser maior ou igual a t vai ser aproximadamente a probabilidade de y ser maior ou igual a t menos 0,5, quando você quiser calcular a probabilidade de ser maior ou igual, ou seja, a cauda superior. Agora, a probabilidade de x ser menor ou igual vai ser aproximadamente a probabilidade de y ser menor ou igual a t mais 0,5. E quando você quiser calcular a probabilidade de ser igual, nós temos que fazer a correção contínua nos dois lados. Então, a probabilidade de x ser igual a t vai ser aproximadamente a probabilidade de y ser maior ou igual a t menos 0,5 e menor ou igual a t mais 0,5. Fazendo então a correção contínua nesse exemplo, nós vamos ter, ao invés de 51, nós vamos ter 50,5 menos 49, que é a média, dividido pela raiz de 14,7, que é a variância. Isso aqui vai ser igual a 0,39. Dizer ser maior ou igual a 0,39. Vendo na tabela, nós temos que 0,39 é igual a 0,65173. E como nós queremos saber a probabilidade de ser maior ou igual, nós temos que fazer o complementar. Então, 1 menos 0,65173 é igual a 0,34827. E aí nós podemos perceber, então, que esse erro, né, que nós tínhamos da binomial para normal, que antes era grande, agora é bem menor. Bom, pessoal, nós vamos falar agora do último tópico que eu vou abordar com vocês. Vai ser funções de VAs contínuas. Nós queremos aqui, né, a distribuição e a densidade dessa transformação aqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma variável aleatória x, e nós conhecemos a distribuição dela, né? Nós sabemos como ela se distribui, e a gente faz a composição dessa variável aleatória com essa função g de t. E aí nós obtemos a variável aleatória g de x, né? Nós sabemos que quando a gente faz essa composição de uma variável aleatória com uma função, a gente obtém outra variável aleatória. E aí a única coisa que nós precisamos para poder, né, encontrar isso daqui e fazer da forma que nós vamos mostrar nos exemplos seguintes, é que essa função aqui, ela seja derivável. Vou mostrar aqui então o primeiro exemplo. Esse exemplo aparece lá no slide do professor James, tá? E eu vou só mostrar aqui e fazer junto de vocês, para ver se vocês conseguem compreender melhor. Bom, nós temos então essa variável aleatória, né, x, que ela segue uma distribuição uniforme 0, 1. E aí nós queremos encontrar a função densidade de y, que é x elevado à enésima potência. Para um y maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, por que o y vai ser esse valor? Porque o x também, ele só fica entre 0 e 1. Ele não sai desses dois números, né? Então, o y, que vai ser a potência
né, de x, uma potência de x, também não vai sair de 0 e 1. Nós temos que a função de distribuição acumulada, que é o valor acumulado, né, calcular o valor acumulado até um ponto dado, né, nós temos que a função acumulada de y vai ser a probabilidade de y menor ou igual ao ponto y, certo? Então, essa daqui é a função de distribuição acumulada de y. Mas nós sabemos que y ele é x elevado a n. Então, vamos pôr aqui. Probabilidade é igual à probabilidade de x elevado a n menor ou igual a y. Bom, para a gente deixar esse x aqui sozinho, né, nós vamos então elevar toda essa equação aqui, um lado e o outro, a 1 sobre n, né, para poder tirar esse n daqui e deixar só o x, para a gente poder utilizar a distribuição que é conhecida de x, né? A gente ainda não conhece essa distribuição, a gente quer descobrir ainda. Então, isso daqui vai ser igual à probabilidade de x n sobre n, né, que a gente vai elevar a 1 sobre n, menor ou igual a y elevado a 1 sobre n. Bom, esse n aqui a gente sabe que dá 1, né? Então aqui é x menor ou igual a y elevado a 1 sobre n. Beleza? A gente pode fazer isso porque y está entre 0 e 1, como a gente falou anteriormente. Então, isso daqui vai ser igual à probabilidade de x menor ou igual a y elevado a 1 sobre n. Eu coloquei aqui em cima, né, a função de distribuição acumulada da variável aleatória x. Nesse caso aqui, é uma uniforme com parâmetros a e b. Né, nós temos uma uniforme com parâmetros 0 e 1, então é só substituir, né, a letra a pelo 0 e o b pelo 1. Né? Então, nós temos a distribuição acumulada de x. Né? Nesse caso aqui, que nós temos, vai ser fx de x igual a x menos a, que é 0, né? Então fica x, e b menos a, que é 1 menos 0, que vai dar 1. Então, a função de distribuição acumulada, nesse caso aqui da uniforme 0, 1, vai ser x, certo? Então, com o que a gente obteve anteriormente aqui, né? Com essa probabilidade aqui, com essa função acumulada aqui, a gente pode calcular dessa forma assim, né? Função de distribuição acumulada de y, no ponto y, vai ser igual a y elevado a 1 sobre n. Então, nós encontramos a função de distribuição acumulada de y. Com essa função de distribuição acumulada, a gente pode encontrar a função dessa densidade, né? Nós sabemos que a densidade é a derivada da função de distribuição, né? Então, a gente vai fazer simplesmente a derivada disso aqui para poder encontrar a função densidade, beleza? Então, a função densidade de y é igual à derivada em relação a y, né? De y elevado a 1 sobre n, que é a função de distribuição acumulada, certo? Fazendo dessa forma, a gente encontra a função densidade de probabilidade. Então, aqui eu escrevi para vocês a função densidade de y, no ponto y, vai ser a derivada, né, da função distribuição acumulada, que eu fiz anteriormente com vocês, né? Essa aqui é a derivada, e então a função densidade vai ter esse valor aqui, se y estiver entre 0 e 1 e 0, caso contrário. Vamos fazer agora o segundo exemplo, que também está lá nos slides do professor James. E aí nós temos então aqui, ao invés de uma variável aleatória x uniforme 0, 1, nós temos uma variável aleatória seguindo distribuição normal 0, 1. E aí a gente quer encontrar a função densidade de y, que é igual a x ao quadrado, né, o quadrado da normal. Beleza, então nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, mas nesse caso vai ser um pouco diferente, porque a normal ela pode ter valores negativos, coisa que a uniforme não tinha. Então, nós temos aqui, né, vamos procurar a função de distribuição acumulada, primeiramente de y, através da de x, e depois nós vamos encontrar a função densidade. Bom, nesse caso, então, nós temos que a função acumulada, né, vai ser igual à probabilidade de menos raiz de y menor ou igual a x menor ou igual a raiz de y. Exatamente como eu falei para vocês, porque a normal ela assume valores que podem ser negativos. Então, nós temos que fazer para os dois lados, certo? Então, aqui, o que a gente fez, né? A gente sabe que o y ele é x ao quadrado, então eu coloquei aqui x ao quadrado, eu tirei a raiz. Então, tirando a raiz de x ao quadrado, nós temos x. Tirando a raiz de menos y, nós temos menos a raiz de y. E tirando a raiz de y, nós temos raiz de y. Então, nós sabemos, né, que
Para encontrar essa probabilidade aqui, nós podemos usar a função acumulada do maior menos a função do menor. Então, nós temos f de x de raiz de y menos a função acumulada de x menos raiz de y. Então, nós encontramos que a função de distribuição acumulada de y é igual à função de distribuição acumulada de x no ponto raiz de y menos a função acumulada de x no ponto menos raiz de y, certo? E nós sabemos, né, que a função densidade ela é calculada como a derivada da função de distribuição acumulada. Então, nós temos aqui que a função de densidade de y no ponto y é igual à derivada em relação a y de f de y no ponto y. A gente tem que aplicar, né, a derivada nisso aqui. Nesse caso, a derivada de raiz de y é 1 sobre 2 raiz de y, então fica a função densidade de y no ponto y é igual a 1 sobre 2 raiz de y vezes a derivada da função de distribuição acumulada é a densidade, né? Então, nós temos aqui a densidade de x aplicado em raiz de y mais a densidade de x em menos raiz de y. Então, essa daqui é a função de densidade de y. Mas nós conhecemos, né, essa função densidade de x, que eu coloquei aqui em cima para a gente poder visualizar melhor. A função, né, de densidade de x é 1 sobre raiz de 2π e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Então, nós vamos ter que a função densidade de y no ponto y é 1 sobre raiz de 2y π vezes e elevado a menos módulo de y sobre 2. Então, esse daqui é a função densidade de y. Então, pessoal, voltando aqui nos slides do professor James, nós temos uma regra geral para isso que a gente fez agora. Seja x uma variável aleatória contínua, com função densidade f de x, suponha que g de t é uma função real, monótona, estrita e derivável. Então, a variável aleatória y, que é a composta de g de t com x, ou seja, g de x, tem função densidade dada por. Então, a função densidade de y vai ser igual à função densidade de x na inversa, né, de g, vezes a derivada, o módulo da derivada da inversa. Se o y é igual a g de x para algum x e zero, caso contrário. Essa é a regra geral, então. Bom, os dois últimos tópicos que a gente vai estar trabalhando são os tópicos de variáveis aleatórias mistas e variáveis aleatórias multidimensionais. Eu vou estar usando os slides do professor James e sempre que achar pertinente posso fazer uma outra inserção de um outro slide, de um outro conceito. Mas o que a gente precisa que vocês verdadeiramente entendam é muito simples e é muito realmente básico, porque é o que vocês vão precisar para efetivamente fazer as contas, para entender os problemas, para entender o que tem por trás, a probabilidade ser calculada daquela forma. Então, não é nada tão complicado ou robusto. Como o próprio nome diz, variável aleatória mista significa dizer que ela não vai ter um comportamento único, ou seja, a sua distribuição em parte vai ser discreta, em outras partes ela vai ser contínua. Assim como o professor James ele usa um exemplo para trazer essa ideia de variável aleatória mista, é algo que vocês vão ver bastante, com muita frequência, inclusive em provas, a função definida por partes, né, por cada bloco, por cada intervalo. Então, o comportamento de x ele vai ser 1,
um dado intervalo, ele vai ser outro para outro dado intervalo. E é justamente isso que vai mostrar para mim que a função ela é uma função de variável mista, ou seja, o comportamento dela não é linear, não é único por toda a sua distribuição. Se a gente pegar essa função aqui e realmente fazer o gráfico como ele fez, a gente vai ver que em alguns pontos ela é contínua, em outros não é contínua, mas o que a gente sabe, o que eu preciso que vocês realmente guardem desde agora, é que a probabilidade de x igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, não importa o valor que eu insira, eu sempre vou poder calcular essa probabilidade como limite de delta tendendo a zero, da probabilidade de 1 menos delta, que deve ser menor ou igual a x, que deve ser menor ou igual a 1 mais delta. E fazendo esse limite, desenvolvendo essa expressão aí que a gente tem com os conceitos que a gente sabe do cálculo 1, a gente vai obter que o limite lateral direito menos o limite lateral esquerdo, ele vai me dar a probabilidade de x ser igual a 1. Então, se eu fizer esse cálculo, a gente vai ter que a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a 1/4. Então, a gente vai guardar isso, porque no final a gente vai fazer alguns cálculos como isso. Guardem isso aí, anotem, enfim, tentem acompanhar de uma maneira efetiva, porque eu realmente estou só mostrando slide e falando aqui. Então, fica complicado de vocês terem total noção. Mas, aqui destacado em azul, a gente tem algo que recebe o nome tamanho do salto. E o que é esse tamanho do salto? De uma outra definição que o professor James não põe na videoaula dele, a gente vai ter a definição da função impulso unitário à função delta, que ela vai ser definida como o limite de delta x, que vai ser o limite de dE dx quando o meu epsilon ele tender a zero. O que isso vai me dar? Ele vai me dar que o meu dE dx ele vai ser zero se ele não tiver compreendido no intervalo de menos e sobre 2 e e sobre 2. O que eu preciso que vocês guardem disso aqui é que essa função que eu estou enunciando para vocês, ela vai ser um retângulo sentado na origem de largura E e altura 1 sobre E. Se a gente voltar no slide, e se eu fosse demarcar aqui para vocês essa área em azul, vocês podem ver que isso aqui é um retângulo de altura H e comprimento aqui. Então, é disso aqui que a gente está falando, quando a gente fala da função impulso. E aqui também. E isso vai se dar de maneira muito regular, ou seja, sempre vai ser o mesmo valor. Só para exemplificar melhor para vocês, aqui a gente vai ter a seguinte coisa. 1 sobre E vai ser esse valor desse salto. Há algumas definições, mas generalizando, é isso aqui. A derivada de uma descontinuidade de salto C é o impulso da área de C. Então, aqui é claro que eu tenho uma descontinuidade, e essa descontinuidade de salto C, que é essa distância de A até B, é o meu impulso da área de C. Só para vocês entenderem que aquele conceito que ele coloca lá na videoaula, ele não vem assim de um lugar muito desconhecido. Que vocês entendam que essa distância aqui vai ser um salto, e esse salto ele vai ser o mesmo no decorrer da função, como a gente acabou de ver. E também vocês precisam guardar a regra geral
da probabilidade de x igual a t, que vai ser calculada pela diferença dos limites laterais. E aqui, para calcular p de x igual a 2 e p de x igual a 3, eu vou fazer x tender a 2 pela direita e x tender a 2 pela esquerda, onde o meu x tendendo pela direita vai ser representado pela minha reta verde, e o meu x tendendo pela esquerda ele vai ser representado pela reta vermelha. X tendendo a 2 pela esquerda, ele converge para o valor 3/4. E x tendendo a 2 pela... Na verdade, eu me equivoquei. X tendendo a 2 pela esquerda, ele vai ser igual a 3/4. E x tendendo a 2 pela direita, ele vai ser igual a 11/12, como a gente pode ver do gráfico. Assim também, se eu faço para x igual a 3, minha reta verde é x tendendo a 3 pela direita, ou seja, ele vai convergir para o valor de 1, e x tendendo a 3 pela esquerda, ele converge para o valor de 11/12. Sempre por essa regra geral que está aqui embaixo. Uma função ela será contínua no intervalo se seus limites laterais eles são iguais, da mesma definição do cálculo 1 que a gente tem. Então, essa parte ela não muda. E aqui, nessa função que a gente está usando para trabalhar o conceito de variável mista, a função será contínua no ponto x igual a 1/2 e valerá quando ela vale 5/8. Então, se a gente fizer os limites laterais, a gente vai ter a distância de 1/8 até 5/8, ela é igual a 1/2, porque ele está trabalhando um intervalo de 0,5. Isso. Nesse ponto aqui de 1/2 vai ser 0, se vocês calcularem. Porque 5/8 menos 5/8 é óbvio e claro que é 0. Agora, nesse outro momento aqui, para que não fique uma dúvida e para que vocês não se atrapalhem, está calculando o intervalo entre 0,5 e 1/2. E fazendo essa conta agora sim, isso vai ser igual a 1/2. Tranquilo? Se você fizer 5/8 menos 1/8, vai dar 1/2, que é o intervalo que ele está trabalhando aqui nesse caso. E a esperança? A esperança a gente já fez, acho que no início. A esperança de x ela deu 1/4, a esperança de 2 ela deu 1/6, e a esperança de x igual a 3 ela vai ser igual a 1/12. Agora, nessa função f de x, ele fez uma manipulação, reescreveu ela de uma outra forma, e então a gente obtém essa segunda expressão. Aqui. 0, se x menor que 0, 0 se x menor ou igual a 2. Então, qual é o único comportamento que eu não sei? Entre 0 e 2. Então, a minha esperança ela vai ser dada pela integral de 0 até 2 de x, 1/4 de x, como acredito que vocês já tenham visto. Se não viram, é sempre assim. X multiplicado pela função f de x, que aí vai ficar o cálculo, a soma dessas esperanças vai ficar dessa forma. A esperança de x vai ser igual a 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, mais 3 vezes a probabilidade de x igual a 3, mais a integral de 0 até 2 de x vezes 1/4 dx. E sempre que a gente falar de esperança de uma variável mista, vai ser calculada dessa forma aqui, pela integral de x vezes a função f de x. E a esperança da parte discreta é a parte que a gente já conhece, então a gente só precisa multiplicar pelos fatores 1
No caso de x igual a 1, de x igual a 2 multiplico pelo fator 2 e de x igual a 3 multiplico pelo fator 3. Então, fazendo essa primeira parte, resolvendo a integral, inclusive se você consegue, pause o vídeo ou em outro momento tente fazer o exercício, porque aí vocês conseguem ver se o conceito se solidificou na cabeça de vocês e se também vocês estão conseguindo fazer as contas, fazer os cálculos, pegar um problema, fazer ele. Isso, inclusive, é uma das questões que mais cai na prova 2. Então, que vocês puderem treinar disso, vai ser muito bom. E resolvendo essa conta, de fato, vocês vão achar 4/3. De variável mista, o que é necessário que vocês guardem é que ela realmente vai ter esse comportamento distinto, que vocês vão poder calcular a probabilidade de x igual a 1, x igual a 2, pelos limites laterais. E quando for a parte contínua, então vocês vão ter que calcular essa esperança pela derivada, né? Pela integral de 0 até 2 de x vezes a função. Mas a probabilidade em si, ela sempre vai ser calculada pela diferença entre os limites laterais. E a esperança, quando for a esperança da parte contínua, ela vai ser calculada pela integral de um intervalo a até b de x f dx. E para a gente concluir, a gente vai para o conceito de variáveis multidimensionais. Sei que pode ser um conceito que gere um tanto de dúvidas em vocês, pode parecer confuso, pode parecer que a videoaula ela não seja suficiente, mas a intenção aqui é tentar deixar o mais claro possível, complicando o menos possível, para que vocês de fato tenham pelo menos uma noção geral, uma noção ampla do que é esse conceito na probabilidade estatística e de como ele se aplica. A gente tem duas variáveis aleatórias, então a intersecção entre essas duas variáveis aleatórias eu posso escrever como p de x igual a i e y igual a j. Para várias variáveis n aleatórias, eu posso escrever como p de xi igual a i sobre i, x igual a xn. Mas existe uma outra forma de expressar isso? Existe. Existe uma forma de notação numérica de conjuntos que, particularmente, eu acho mais complicada. Então, por isso, a gente adota essa segunda maneira aqui, que está indicada pela seta laranja. Mas tá, vamos entender o que são essas variáveis multidimensionais. E isso aqui que a gente está enunciando para vocês é justamente a distribuição conjunta dessas variáveis, né? Ou seja, o conjunto dessas distribuições. Se a gente tem, vamos pegar esse exemplo, duas bolas são selecionadas aleatoriamente. Tem duas bolas vermelhas, 3 bolas pretas, 3 bolas azuis. E são x e y variáveis de bolas vermelhas e pretas selecionadas respectivamente. Aí determine a distribuição conjunta de x e y. A gente vai adotar que a probabilidade de i e j vai ser igual à probabilidade de x ser igual a i e y ser igual a j. Então, o que ele quer nesse problema que ele está dando para a gente? Ele quer a probabilidade de variáveis bolas pretas, bolas vermelhas e bolas azuis. No primeiro caso, a gente tem a gente quer a probabilidade de ser 0 vermelhas, 0 pretas e 2 azuis. Então, quantas bolas azuis eu tenho? 3 bolas azuis. E dessas 3 bolas azuis que eu tenho, eu quero 2 bolas. Eu quero tirar 2 bolas. Então, qual é o meu conjunto amostral total? O meu conjunto amostral total, ele vai ser a soma de 2 mais 3 mais 3, que vai ser igual a 8. Então, o meu conjunto amostral é 8, sobre as quais eu quero tirar 2. Então, por isso a gente fez a combinação de 3 sobre 2, dividido por 8 sobre 2.
Da mesma forma, a gente faz a probabilidade de 0 até 1, de 3. No segundo caso, ele vai querer 0 bolas vermelhas, uma bola preta e uma bola azul. Quantas bolas pretas eu tenho? Eu tenho 3 bolas pretas e eu quero tirar uma. Quantas bolas azuis eu tenho? Eu tenho 3 e eu quero tirar uma. Por isso, a combinação é multiplicada entre si, porque são os eventos que eu quero sobre o meu espaço amostral, sobre o que eu tenho, o que eu quero, sobre o que eu tenho, que é a noção mais básica da probabilidade. Por isso, a gente usa a combinação, que aí a gente obtém o 9 sobre 28. Da mesma maneira, se eu quero uma combinação de uma bola vermelha, 0 pretas e 1 azul, eu faço também. E assim, ao fazer todas as probabilidades que estão aqui bem clarificadas pela tabela, eu preciso garantir que a soma dessas probabilidades seja igual a 1, que é uma condição para que a probabilidade de fato exista, que não esteja nada errado na determinação dessas probabilidades. Então, de fato, a probabilidade deu 1. Então, a distribuição conjunta de x e y, no primeiro momento, está ok. Aqui, o que a gente fez foi particionar o espaço amostral em eventos que eu queria, eventos que eram interessantes para minha análise. Era a mesma coisa que eu fazer a soma, o somatório de igual a 0 até 2, de igual a 0 até 2, de p de x i igual a i, y igual a j, e isso tem que ser igual a 1. Então, é dessa definição aqui que a gente garante que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Agora, se eu quiser saber a probabilidade de x ser igual a 0, quando o meu x ele vai ser igual a 0? Somente nesses três momentos destacados. Então, como eu quero saber o total, eu somo 3 sobre 28 mais 9 sobre 28 mais 3 sobre 28. 3 sobre 28 mais 3 sobre 28, 6 sobre 28 mais 9 sobre 28, 15 sobre 28, que é o que a gente tem aqui. E se eu quiser saber, agora, se eu quiser saber a probabilidade de x igual a 1, quando o meu x ele vai ser igual a 1? Ele vai ser igual a 1 quando for esse quarto e quinto caso. Então, para saber o total, é só somar 6 sobre 28 mais 6 sobre 28, que é 12 sobre 28. X igual a 2, da mesma maneira. E nesse nosso caso, vai ser 1 sobre 28. E se eu somar tudo isso, novamente tem que ser igual a 1. Agora, qual a probabilidade de y ser igual a 0? Então, você vai pegar os valores onde y ele é igual a 0, vai somar da mesma forma para y igual a 1 e para y igual a 2. Isso aqui é algo bem importante, saber construir essa tabela da distribuição conjunta de p de x e y igual a j. A gente usa esse i barra j justamente para facilitar a nossa resolução, onde i é o meu eixo vertical e j é o meu eixo horizontal. Então, se a gente construir, a gente vai ver que fixando y, a gente soma em x, as probabilidades em x, e fixando x, a gente soma as probabilidades em y. A soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Então, a gente tem que essas duas somas que a gente acabou de fazer, elas nos dão a distribuição marginal de x e a distribuição marginal de y.
que a distribuição marginal, ela, de uma maneira mais rigorosa, ela vai ser definida por isso aqui, por esse somatório que a gente vê aqui. Mas é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, agora nós conhecemos a distribuição conjunta das variáveis aleatórias x e y. Então, x e y é composta com g de x e y. Agora, se a gente quer encontrar a distribuição da variável aleatória da composta de x e y, a gente, em especial, precisa saber a distribuição de x mais y e x vezes y. Então, se a gente fizer esse cálculo de x mais y, tendo aqui a tabelinha aqui embaixo como cola a gente, qual a probabilidade de x mais y ser igual a zero? Vai ser a probabilidade do x ser zero e do y ser zero. Qual vai ser a probabilidade do x ser igual a 1? Quando o x vai ser igual a 1, x mais y vai ser igual a 1? Vai ser nesses momentos aqui. Então, a gente soma 9 sobre 28 mais 6 sobre 28. E quando o x ele vai poder ser igual a 2? Nesses momentos aqui, ele vai ser igual a 2. Porque a sua soma vai ser igual a 2. Ou seja, 0 mais 1 vai dar 0 mais 1 não vai dar 2. Agora, 1 mais 1 vai dar 2. 0 mais 2 vai dar 2. E 0 mais 2 vai dar 2. Então, por isso a gente tem esses 3 destacados aqui em laranja. Agora, por que x vezes y? Porque a minha probabilidade não pode ser maior que 1. Então, por isso eu não tenho o resultado 2. Agora, p de x vezes y. Quando ele vai ser 0? Quando ele vai ser 1? Peraí, na verdade, deixa eu voltar aqui. Quando ele vai ser 1, só existe uma possibilidade dele ser 1. Então, como eu sei que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, então todas as minhas outras probabilidades ele vai ser 0. E só existe essa possibilidade 1 vezes 1 de ser igual a 6 sobre 28, que é a probabilidade que a gente já tinha calculado. Então, o meu 0 vai ser todas as outras probabilidades que eu tiver na minha tabela, porque não tem como ser igual a 1. Isso são só 2 casos que eu estou considerando, p de x e y, então todas as outras necessariamente vão ter que ser igual a 0. Mas então, a esperança de x mais y é igual à soma das esperanças, e o produto das esperanças é igual ao produto das esperanças independentemente da ordem? Nem sempre. Então, vamos ver que, de fato, a soma das esperanças é a soma das esperanças. Não importa a ordem que eu faça isso, o jeito que eu faça isso sempre vai ser a soma. Agora, já para multiplicação, a gente vai ver que esse padrão ele não se mantém. Guardem esse valor. A esperança de x vezes y deu 6 sobre 28. Por quê? Eu vou pegar 0, multiplicar por 22 sobre 28, que qualquer número multiplicado por 0, ele é igual a 0, mais 1 vezes 6 sobre 28, que é igual a 6 sobre 28. E assim também na soma das esperanças. Eu multiplico 0 pela probabilidade, 1 por sua probabilidade, 2 pela sua probabilidade, e assim sucessivamente até obter a soma. Se eu tivesse n fatores, eu faria até n fatores. Então, aquela dúvida que eu sustento em vocês, essa primeira parte é verdade. A soma das esperanças é igual à soma das esperanças. Agora, nem sempre o produto das esperanças vai ser igual à soma das esperanças. E por que isso vai acontecer? Se eu calculo a esperança de x separadamente, 0 vezes
15 sobre 28 mais uma vez, 12 sobre 28 mais duas vezes, 1 sobre 28, que seria a minha esperança em x, e faço a esperança em y separado, 0 vezes 10 sobre 28, 1 vezes 15 sobre 28, mais duas vezes 3 sobre 28, isso é a minha esperança em y, e somo elas depois, realmente dá o mesmo resultado que a gente tinha antes. Agora, se eu faço a esperança de x vezes a esperança de y, a gente vai ver que não dá o mesmo resultado. A gente viu que quando a gente fez a esperança de x vezes y, deu 6 sobre 28. Agora, quando eu faço a esperança de x mais a esperança vezes a esperança de y, a gente obtém um resultado diferente, que é igual a 3 sobre 28. Então, quando eu trabalho com a multiplicação das esperanças, eu preciso tomar cuidado se eu realmente estou fazendo a esperança de x, y, ou se eu estou fazendo a esperança de x vezes a esperança de y. Isso pode ser fonte de erros em prova. Preciso tomar cuidado com isso. Agora, na soma não tem problema. Se você quiser calcular primeiro a esperança de x, depois a esperança de y, não tem o menor problema em relação a isso. Só precisa tomar cuidado mesmo com essa parte da multiplicação das esperanças, porque nem sempre vai ser igual. Precisa garantir que vocês estão fazendo isso na ordem certa. E, assim, a gente vai ver que E de xy é igual a E de x vezes E de y somente quando as variáveis são independentes. Então, para variáveis dependentes, a ordem vai importar. Bom, eu acredito que isso seja o mais relevante dos conceitos dessa semana. Se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, alguma questão, alguma sugestão para a gente melhorar também a monitoria. E é isso, assim, a gente queria fazer uma revisão básica com vocês dos conceitos. Eu espero que não tenha ficado mais confuso, espero que tenha esclarecido. E muito obrigada por cada um que assistiu o vídeo.